Lição de número 2. O povo do verdadeiro Deus. O Senhor contra os deuses do Egito. Parte 1. Queria lembrar os irmãos, com respeito ao que o pastor disse, nós temos um versículo no Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Depois em Oséias capítulo 6, se não me falha a memória, ele diz assim: conheçamos o Senhor e prossigamos no conhecimento. Infelizmente, às vezes a gente ouve pessoas falando assim: eu já fui crente. E eu não vou dizer o que eu penso disso, mas é meio estranho. Eu já fui crente e hoje não sou mais. É meio estranho isso. A lição de hoje vem mostrar para a gente, não exatamente o que está escrito nela aqui, que é os deuses do Egito. E é citado aqui 80 deuses. Eu acho que pouco interessa para a gente isso. O que interessa é sabermos como age o nosso Deus, o único, o verdadeiro. Isso sim, isso é importante sabermos. Isso é importante aprendermos, cultivarmos isso na nossa vida, caminharmos nessa direção, na direção correta. Agora, quando nós ficamos querendo saber por que disso, por que daquilo outro, eu não vejo não vejo nenhum proveito. Não vejo nenhum proveito. Aconteceu isso por causa disso. Aconteceu isso por causa disso. Acontece coisas erradas nas nossas vidas porque nós desviamos dos caminhos. Quando Jesus falou assim: vocês são o sal da terra, ele estava dizendo o quê? Que era para ser o sal da terra. E depois ele continua: se o sal vier a perder o seu efeito, para que ele serve? Para nada. Então, o estarmos aqui, quando o pastor falava de início, às vezes a gente confunde um pouco. Às vezes as pessoas vão na igreja para assistir o culto. Está errado. Nós precisamos ir na igreja para cultuar. É diferente. É diferente de assistir o culto. Nós podemos assistir de casa, nós podemos assistir um show, coisa parecida, mas cultuar é diferente. É preciso preparação para isso. É preciso intimidade com Deus para poder cultuar, senão fica complicado. É o que acontece hoje. Por que muitas vezes nós fracassamos? O pastor disse que é um chamado à igreja. Qual que é o chamado à igreja? É prosseguir, é se firmar, é lutar pela fé que professamos. E nós vamos ver nessa lição que ela indica tudo para a vida cristã segundo os padrões de Deus, os padrões bíblicos. E como que isso vai se desenrolar nas nossas vidas? Através de uma prática. Através de buscarmos cada dia mais experiência com Deus. E como fazer isso? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos como fazer isso. No nosso dia a dia, se nós queremos fazer alguma coisa cada vez melhor, o que nós vamos fazendo? Nós vamos nos aprimorando. E às vezes a gente corre o risco de ficar no mais ou menos. Não dá para ficar no mais ou menos. Qualquer situação, se nós ficarmos no mais ou menos, nós vamos estar criando deuses. É isso que é o complicado. Deuses. Se a gente olhar para dentro, se eu olhar para dentro do meu coração, não vou conseguir enxergar nenhum Deus. Mas se eu olhar para qualquer uma outra pessoa, veja que incrível isso. Eu começo a ver. Hoje de manhã, a Zenir comentava sobre o tal do celular.
Ele é uma ferramenta de trabalho. Ele é uma ferramenta de trabalho. Mas, um dia eu vi um pastor falando, não vou dizer qual, quanto tempo você fica ligado no tal do celular. Às vezes ele incomoda, e às vezes ele toma nosso tempo. E dentre esses 80 deuses que existiam no Egito, será que ele não seria um nas nossas vidas? Será que o nosso trabalho não seria um Deus nas nossas vidas? Será que a nossa família, será que isso, aquilo, outro, será que se a gente fosse detalhar, a gente não teria também 80 ou mais? Mas nós sabemos que nenhum desses deuses foram capazes de sustentar o poder de Faraó diante do povo de Deus. Eu disse para o pastor ontem que essa lição estava um tanto difícil, porque a gente não tem conhecimento e nem interesse em buscar conhecer esses deuses. Por quê? Porque a Bíblia está falando do povo de Deus. Quando Moisés foi enviado a Faraó, o Faraó falou: mas que história é essa? Que Deus é esse que você está falando? Eu não conheço. Apesar dele ter 80. Aí Moisés fala assim: vou te mostrar quem é esse Deus. Agora a pergunta bem rápida: quantos anos de preparação Moisés teve? Quem sabe responder para mim bem rapidinho? Ninguém? 80 anos era a idade dele. Eu diria que 40 anos, quando ele fugiu do Egito, e ele ficou lá no deserto. Depois de 40 anos, Deus fala para ele voltar. Aí Moisés estava preparado, sim ou não? Claro que não. Claro que não. Mas peraí, como que Deus chama um homem para fazer uma tarefa do qual ele não é capaz de fazer? Sabe por quê? Porque Deus iria fazer através dele. Quantas vezes a gente é pego pensando assim: bom, eu não consigo fazer isso. Claro que você não consegue, você é nada. Mas se disponha na mão daquele que é capaz de fazer, que você vai ver que a coisa acontece. Eu ouvi uma frase essa semana do Billy Graham, respeito ao conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus. Ele falou: eu não conheço. Quem sou eu para conhecer os planos de Deus? Quem sou eu? A gente conhece sombras, coisas muito pequenas, coisas que Deus quer nos revelar. O que Ele não quer nos revelar, Ele vai deixar, quem sabe, para revelar em outra hora, em outro tempo, mas não agora. Quantas pessoas têm dificuldade para ler a Bíblia, porque ele vai ler, não entende porque não interessa, porque se ele interessar, ele vai começar a perceber algumas coisas que fala com ele, que pode ser beneficente para a sua vida, e assim por diante. De outra sorte, não. Como? Eu não leio a Bíblia, não. É muito difícil. Não consigo entender nada. É porque muitas vezes, nós somos tão duros quanto Faraó. Será que precisaríamos que Deus fizesse um tanto de coisas ruins nas nossas vidas para que o nosso coração amolecesse? Não, porque o Faraó não aconteceu nada com ele. Primeira praga, segunda praga, nós vamos ver nessa lição, 6 pragas, se não me engano. Não aconteceu nada, cada vez ele ficava mais duro. Sabe por quê? Porque ele tinha ao seu lado pessoas que, os seus magos, os seus oficiais lá, que tinham a obrigação de ajudá-lo, só complicaram a vida dele. Eu não vou estar lendo, mas para quem já leu a lição, para quem não leu, é bom ler adiantado. Sabe por quê? Porque daí a gente tem ideia mais ou menos o que está sendo estudado, e aquelas dúvidas que a gente ficou, aquelas coisas que chamaram a nossa atenção, que muitas vezes nós não podemos, depois que nós vamos ver, é tarde. Quer dizer, não é tarde, mas não é o momento correto. Se a gente já leu ontem ou anteontem, a gente, esse negócio aqui é diferente. Eu não tinha pensado nisso. Então é preciso. Aqueles
oficiais de Faraó, eles estavam lá para ajudar, não é? Você não cria um grupo de conselheiros para te atrapalhar, pelo contrário, para ajudar. Você forma uma equipe para uma tarefa para te ajudar. O que eles fizeram? Quando Deus manda Moisés chegar lá e anunciar ao faraó a primeira praga, o que os magos do faraó fizeram? Fizeram o mesmo. Não era para eles ajudar? Que tipo? Aí vem os planos de Deus. Muitas vezes Deus age de maneira que nós não entendemos. Daí a dificuldade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de ouvir, de cultuar, de estar na igreja, de estar em comunhão, de viver em comunhão. Essa dificuldade humana de todo mundo, todos nós temos. Às vezes, o pastor, um membro, vive ou usa, ou se vira de maneira mais simples nessa dificuldade e outros mais difíceis. Era essa a situação. Então, quando o Moisés anuncia a primeira praga, os magos chegaram lá, nós também vamos fazer isso. Só que tem um detalhe. Antes disso, quando Moisés e Arão foram apresentados, que Deus mandou se apresentar a Faraó, Moisés falou para Deus, mas como, Deus, que vai acontecer isso? Eu sou ninguém. Deus falou, não, mas é você que vai. Você vai ter um auxiliar, mas é você que vai. Mas como que eu vou enfrentar Faraó? Aí Deus falou, você está vendo essa vara aqui que você pegou, que virou em serpente, em cobra? Então você vai levar isso. Quando chegar lá, que o Faraó questionar, você vai jogar isso no chão e falar para o Faraó, olha, está vendo? Aí os magos fazem o quê? Lançam as suas varas também e elas também se tornam em serpentes. E o que aconteceu? Quem se lembra? A vara de Arão devorou a vara dos magos. Isso não adiantou nada, endureceu mais no coração do faraó. Deus já havia dito de início que Deus iria endurecer o coração do faraó, e ele só ia deixar o povo ir embora depois de muitos sinais, depois de muitos milagres, depois de coisas que ninguém jamais tinha visto. E foi assim que aconteceu. Depois vem a segunda praga. Nós falamos um pouquinho da primeira, que Deus mandou que eles lançassem o bordão sobre as águas se tornariam em sangue, morreriam os peixes, eles não podiam tomar daquela água, e aquilo ia afetar de uma maneira muito, muito séria o Egito, porque o Egito usava, o escritor está dizendo que ele usava o rio Nilo como fonte de alimentação, a água potável vinha de lá, e até fonte de embarcação, transportes lá. E ele diz aqui no meio do primeiro tópico, que sem Nilo não haveria o Egito. Então o rio Deus tocou primeiro numa das fontes de sustentação do Egito, onde eles tiravam alimento, de onde eles sobreviveriam. Depois, na segunda praga, o Senhor fez com que saíssem do rio Nilo rãs. E o escritor da lição que fala que rã era um símbolo de um deus lá do Egito. Mas o que é mais interessante ainda, que a gente olhar aqui, depois no final desse tópico, do tópico 2, da segunda praga no tópico 1, que o rei fica um tanto descontrolado. Ele viu que as coisas estavam ficando complicadas. E ele fala o quê? Lá no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo do lado da página 14. Além disso, Faraó reagiu com uma súplica. Depois que ele viu que ele estava perdendo o controle, ele reagiu com uma súplica. E ele fala o quê? Reagiu com uma súplica para que Moisés e Arão intercedessem a favor dele, a favor do Egito.
É curioso, né? Parece que a impressão que a gente tem olhando a história, se a gente não conhecesse, opa, o faraó já começou a entender que a história que Deus não está com brincadeira. Que Deus quer tirar o povo dele e Deus não está brincando. A gente pode dar uma paradinha aqui e pensar. Às vezes a gente brinca com Deus, mas Deus não é Deus de brincadeira. Às vezes a gente quer viver uma vida cristã de faz de conta. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Deus é justo. Deus é amor. Deus é perdoador, é misericordioso. Deus é fiel e justo. Então não dá para brincar com Deus. Quando o homem quer viver uma vida cristã de brincadeira, não dá certo. Nem nós muitas vezes não gostamos de certo tipo de brincadeira, que somos iguais. Imagine o Criador de tudo, aquele que sustenta tudo, aquele que dá as provisões necessárias, aquele que dá a chuva, que dá o sol, que dá o vento e tudo mais. Não dá para brincar. E o faraó faz isso pela primeira vez. Depois mais à frente a gente vai ver isso de novo. Então nós passamos 2 pragas, agora a terceira. A terceira praga foi a primeira na qual o Senhor atacou os deuses da terra. Também não vamos entrar nesse detalhe. Depois, se alguém interessar, faz o seguinte, pergunta para esse homem da frente aqui, que ele vai explicar isso. Quando nós olhamos para Deus como Deus que provém tudo, e agora o faraó entra nessa situação de encarar alguém que está mexendo com aquilo que tem muita importância sim no seu reino. E lá no final a gente vai ver que quando os magos são chamados para falar que aquilo que Moisés estava fazendo não era verdade, eles fazem o quê? Desta vez, lá no último parágrafo desse tópico aqui, desta vez os magos do Egito não foram capazes de replicar o milagre, limitando-se a declarar que aquele era o quê? O dedo de Deus. Curioso esse tópico, essa frase aqui, o dedo de Deus. O faraó já tinha enfrentado o Egito e os magos junto, uma grande derrota. Se é que eles tinham deuses que eles confiavam que cuidava disso, daquilo, agora os magos falam assim, isso é o dedo de Deus. Quer dizer o quê? Em outras palavras, isto é só o começo. Eu fico pensando, mas eu não posso falar o que eu estou pensando. Às vezes a gente fala assim, mas se o Adão não tivesse pecado, mas se o Adão fosse mais forte, não. Eu me propus a acabar com esse modo de falar e de pensar. Não tinha nada de si, era realmente o dedo de Deus, ou seja, Deus estava começando a mostrar quem realmente ele era para o Egito. E eu pergunto, e para o povo dele? Será que aquele povo era bonzinho? O povo de Israel que estava ali no cantinho, em Gósen, ele era um povo bonzinho? Claro que não. Claro que não. Ele era tão ruinzinho quanto nós o somos hoje. Nós ficamos olhando para o mundo, nós ficamos olhando para as coisas do mundo, tudo errado, está errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo outro, está errado aquilo outro. E eu costumo falar para minha esposa, a gente às vezes esquece de olhar para a gente. Às vezes a gente esquece de olhar para o espelho.
Quem sou eu? Também sou ninguém sem a presença de Deus. Eu sou ninguém sem o cuidado de Deus. Só que nós temos, acredito, uma vantagem, que nós cremos num único Deus. Nós não dependemos do Deus da terra, do Deus das águas, do Deus sei lá de quê. Nós dependemos de um único Deus. E eu acredito que é isso que Deus estava fazendo. Ele estava lançando as suas pragas sobre o Egito para mostrar para o seu povo. Por isso que o pastor leu lá em Isaías capítulo 1 que o povo estava se afastando de Deus. O povo estava parecendo animais, e eu fiquei pensando nos meus cães lá no sítio. Eles me conhecem? E eles dependem de mim? Era isso que Deus estava dizendo, o meu povo está pior do que os animais. Eles se afastaram. E eu fico imaginando o povo de Deus no Egito. Tem mais uma curiosidade, depois eu quero que os irmãos me ajudem nesse primeiro tópico. Mais uma curiosidade. Quanto tempo Israel ficou no Egito? 400 anos, 430 anos. Eu perguntei, mas quanto tempo Israel ficou escravo do Egito? Ninguém soube me dizer. É preciso um estudo mais profundo para saber quando foi que José entrou no Egito. Quanto tempo José ficou no Egito até que ele trouxe o seu povo para o Egito? Quanto tempo José viveu ainda para que depois viesse um outro rei que não conhecia José e começar a escravizar o povo? É um detalhe só. Um detalhe que exigiu de mim, vai exigir de mim, que eu não fiz ainda essa pesquisa na Bíblia. Quanto tempo ficou Moisés, José e assim por diante. São detalhes. Mas são detalhes que nos ajudam a conhecer o plano de Deus para o seu povo. Não é por nada. Isso é uma coisa boba, talvez, mas eu vou entender mais o plano de Deus. Por que Deus deixou? Não, era isso que eu não queria falar, por que disso, por que daquilo. Mas nós sabemos que a ação de Deus contra o Egito foi para mostrar ao seu povo que Ele é o verdadeiro, não era, é o verdadeiro Deus, o único Deus. Alguém quer me ajudar nesse primeiro tópico? Cadê o Márcio? Distribui um monte de microfone, que tem um monte de gente querendo me ajudar. Ninguém. Falei que ia ser difícil. Segundo tópico, só temos 2 tópicos. Eu falei com um pastor interessante, que o escritor da lição, ele não fez nenhuma aplicação. Tem uns que fazem uma aplicação em cada tópico, fica fácil. Ele não fez nenhuma. Ele deixou tudo lá para a conclusão. Conclusão desse tamanhozinho, ele deixou tudo para lá. Aí fica difícil, fica pesado, fica complicado. As 4, 5 e 6 pragas. O Senhor separa o seu povo. Aqui começa a ficar bonito. O Senhor separa o seu povo. Se a gente usar essa frase, o Senhor separa o seu povo, dá a impressão que até antes não. Agora vem outras pragas, e as outras pragas não alcançam o povo de Deus. A impressão que se tem, que antigamente, olha, que as pragas anteriores tinham alcançado. Não vamos olhar dessa forma. O povo de Deus é separado. Nós não temos nenhuma margem aqui para dizer que sim ou não, que essas pragas atingiram ele. Se toda a água da terra do Egito foi contaminada, é possível que onde o povo de Deus estava também fosse, se foi toda a água. Mas nós vamos entrar nesse detalhe. A partir daqui, então, o povo de Deus é separado. É o que está dizendo aqui. O segundo ciclo de pragas tem início com o envio de enxame de mosca sobre toda a terra do Egito. Veja que interessante, sobre toda a terra do Egito, mas a terra de Gósen não foi afetada. Está vendo que é importante a gente estudar e procurar entender aquilo que a gente está estudando? Como é que sobre toda, mas tem um pedaço que não? Então não foi sobre toda.
sobretudo a terra do Egito, porque o povo de Deus estava separado. Como se aquela parte onde estava o povo de Deus não fazia parte do povo do Egito? Claro que não. Até então, porque quando José foi trazer o seu povo para o Egito, sua família, ele falou para os seus irmãos, fala para o faraó assim, assim, assado, porque o faraó não gosta desse tipo de gente. Quando Moisés foi falar para o faraó lá que ele precisava tirar o povo para oferecer sacrifício a Deus, o faraó, pode, faz aí mesmo o sacrifício ali, naquele monte ali. Falou, não dá para fazer isso. Vocês vão abominar o sacrifício que vamos fazer a Deus. Vocês não entendem o nosso Deus. É por isso que a gente fala e que a gente ouve, que a gente precisa de experiência com Deus cada dia. Aquilo que eu disse antes, eu era crente, hoje não sou mais. Então você não teve experiências diárias com Deus. E nós sabemos o que é isso. Então, o povo de Deus separado. E nós somos hoje este povo separado do mundo. Mesmo que vivendo no mundo, mesmo que vivendo nesse mundo, voltando à figura do sal, esse mundo que precisa de tempero, voltando à figura da luz, que Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. O sal tem que estar aonde? Aonde precisa-se dele. A luz tem que estar aonde? A luz tem que estar no lugar escuro, senão ela não tem efeito nenhum. Então, nós somos povo de Deus, separados, comprados. Lá em Efésios, não me lembro o capítulo, se é capítulo 1 ou 2, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança. Eu gosto muito dessa parte, que nós sabemos que o penhor sempre é maior do que aquilo que é penhorado. Se eu preciso ir lá, coacir na caixa, pegar um dinheiro e dar alguma coisa para penhorar, é lógico que aquilo que eu tenho que dar tem que valer mais do que aquilo que eu estou levando. É interessante. E muitas vezes a gente se perde no nosso modo de pensar, que nós somos, então, fui selado, fui comprado, Deus me conhece, Deus sabe das minhas necessidades, Deus cuida de mim, Deus cuidou do seu povo, Deus continua cuidando, então eu posso ficar tranquilo. Não é verdade. Lembra do Salmo 128, verso 1? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E esse andar, ele não pode ter interrupção. A partir do momento que você interrompe esse caminhar, as coisas podem tomar um outro rumo. Quantas vezes nós perdemos tempo nas nossas vidas fazendo coisas bobas? Coisas bobas. Eu citei início o celular. Esse celular é uma ferramenta de trabalho. E o Mário que trabalha comigo, ele sabe disso. Meu celular toca, que toca, e toca, e toca. Tem hora que eu não dou conta de estar atendendo isso. E algumas vezes ele toca e não me interessa em nada, mas eu tenho que atender. Há uma interrupção naquilo que estou fazendo quando acontece esse tipo de coisa. E nas nossas vidas, às vezes nós interrompemos a caminhada por coisas muito simples. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não percorre o seu caminho, não se assenta com eles assim por diante. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita 12 horas por dia? 13? 14? 18? Não. 24 horas na sua lei medita, de dia e de noite. Será que esse exemplo serve? Claro que sim.
Porque se nós estivermos ocupados com as coisas de Deus, não vamos ter interrupção. É lógico que nós precisamos de trabalhar, que nós precisamos de cuidar dos nossos negócios, que às vezes nós nos alteramos com outras pessoas nos nossos afazeres, é claro. Mas nós não podemos deixar isso tomar o lugar da nossa meditação, o lugar da nossa busca de Deus em oração. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem um problema e o problema vem para que a gente busque mais a Deus. E eu já tive experiência de orar a noite inteira. Aí você vai perguntar, mas então você ficou a noite inteira acordado? Eu falei, não. Eu dormia, acordava e orava. Eu dormia, acordava e orava. Isso 4, 5 vezes na noite. Isso é dependência. Isso é dependência de Deus. Se eu estou buscando, porque eu dependo. Infelizmente, eu ouvi algum tempinho atrás, sei lá, 20 anos atrás, alguém da igreja disse que ela não orava. Alguém membro dessa igreja disse que ela não orava. E eu conheci uma outra pessoa que ela falou que a gente não precisava estar pedindo para Deus, Deus sabe tudo. A Bíblia não fala que Deus sabe antes mesmo que a gente peça. E se a gente voltar lá para o Salmo 139, fala o quê? Deus nos conhece, sabe quando me assento, quando me levanto. De longe Ele conhece os meus pensamentos. E Ele vai mais além. A palavra ainda nem chegou à minha mente para ser pronunciada, à minha boca. Deus já sabe todas. Então, Deus sabe tudo de mim. Ah, é verdade. Ninguém nega isso. Mas e a minha dependência dEle? De buscá-lo. Eu preciso falar para Deus aquilo que está me incomodando. Eu preciso pedir para Deus que perdoe aquelas vezes que eu fiz coisa que eu acredito que eu não devia ter feito. Que Deus me ajude a cuidar de certos assuntos que eu estou confuso. Isso é dependência de Deus. E o povo de Deus, desde aquela época, depende de Deus. Se Deus não age contra o Egito, Deus agiu contra o Egito. Por isso, nós somos o povo de Deus. Então é preciso que a gente, quando a gente olhar uma lição como essa, trazer para nós. Senão você conheceu uma história. Ah, eu conhecia já essa história. Ah, eu já ouvi muitas vezes, mas eu não sabia que o Egito tinha 80 deuses. Nós precisamos de nos prostrarmos a um único Deus. Mas é preciso nós orarmos e vigiarmos para não cairmos em tentação, coisas que muitas vezes nós mesmos criamos. Isso que é o pior. Eu criei um Deus lá, um Deus chamado trabalho, das 6 da manhã às 6 da tarde, e quanta vantagem ainda o tal que faz esse tipo de coisa. Faz 6 meses que eu não tiro férias, não tenho folga. Eu trabalho, eu faço bico sábado e domingo. Nós não vamos julgar, mas a gente está só citando um exemplo de coisas que nós mesmos criamos para interromper a nossa caminhada, a nossa busca, a nossa entrega, a nossa confiança, a nossa dependência de Deus. Nem sei na qual praga nós estamos. Quinta praga, envolveu uma pestilência enviada, está lá no último parágrafo da página 14. A quinta praga envolveu uma pestilência enviada sobre os rebanhos do Egito. Todos os seus animais morreram. Todos os animais do Egito morreram. Os egípcios possuíam muitos deuses retratados como animais.
Se a gente voltar a perguntar, como eu estou caminhando nesse aspecto? Às vezes nós damos, ou gastamos, ou entregamos a maior parte do nosso tempo para os nossos bens. Estou repetindo já aquilo que eu já disse antes. Para as coisas que nós temos, que nós achamos que tem muita importância. Mas o caminhar com Deus traz uma palavra de resumo, quando Jesus fala: vocês devem acumular para vocês tesouros no céu, onde nada pode corromper, ferrugem, onde nada pode tirar de vocês os ladrões, e assim por diante. Então, cada dia que a gente se volta para espelhar a palavra de Deus, ela fala com a gente profundamente. Agora, o importante é o que nós repetimos do Salmo 1, meditar nela dia e noite, caminhar sem interrupção. Se a gente pode citar 1 milhão de exemplos que a interrupção no caminho é problema. Você está indo na pista atrás de um carro e aquele carro para de repente, é problema. E assim por diante. 1 milhão de vezes aí. Se você para no meio da sua tarefa, é problema. Se você está levantando um peso, você precisa levantar 1 metro, você para a 50 centímetros, é problema. E assim por diante. E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Se nós temos algo para resolver com alguém, tem que se fazer logo, não é parar no meio do caminho. Interromper a caminhada, não pode. Jesus falou com os religiosos da sua época: vocês são aqueles que não entram e não deixam os outros entrar. Veja bem que situação. Vocês estão travando o caminho. Que não seja essa a nossa situação. Que a gente, como povo de Deus, povo escolhido de Deus, povo selado com o Espírito Santo, povo separado, se esforcem para viver isso. Jesus falou que a porta é estreita, o caminho é apertado, ou o caminho a porta é isso mesmo. E muitos procuram entrar e são poucos os que se acertam. Por que será? Por quê? Que mesmo procurando, são poucos que se acertam. É feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, prossegue. De outra sorte, vamos ter complicação. Quantas vezes nós perdemos bênçãos de Deus por interrompermos na caminhada? Quantas coisas que a gente faz, que eu já fiz, que você já fez, ou que talvez você esteja fazendo, que não é preciso fazer e que interrompe bênçãos de Deus nas nossas vidas. Quantos? Quem não experimentou isso? Todos nós. Todos nós falhamos. Então é preciso prosseguir na caminhada. Eu sempre digo, comento muito com a minha esposa a respeito disso. É preciso agir dessa forma? Não. Mas por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa falta de comunhão com Deus, nós tropeçamos no meio da caminhada. Isso às vezes atrasa as nossas vidas, atrasa o nosso crescimento, atrasa a nossa comunhão, principalmente com as pessoas. Porque a nossa comunhão com Deus só nós sabemos. Ou as outras pessoas podem saber, claro que as outras pessoas podem saber também, mas em escala menor. Não quanto nós sabemos, quanto tempo eu me importo a estar buscando comunhão com Deus, através da meditação da palavra, através da oração. Meditar na palavra é muito importante. Pode estiver deitado, acordou à noite, lembre da palavra. Por isso que é bom a gente ler a lição durante a semana. Daí aquela coisa que chamou a atenção da gente na lição, a gente lembra.
E às vezes eu digo que a gente começa a trabalhar aquilo, não. A gente deixa que o Espírito Santo trabalhe aquilo nas nossas vidas. Isso é muito bacana. Eu acredito que todos nós cristãos já tivemos experiência como essa, de acordar de noite. O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo acordado? E busca a palavra de Deus, e o Espírito Santo traz mensagens confortadoras, mensagens que podem mudar a nossa vida, mensagens que podem mudar a nossa atitude amanhã, porque ontem já ficou para trás, não tem mais jeito. Povo separado. Nós estamos vendo aqui, Deus separou o seu povo das pragas do Egito. Do lado de cá estava o Egito sofrendo todas as consequências. O Egito que oprimia o povo de Deus. O Egito que queria ver o povo de Deus aniquilado. Fazia tudo para prejudicar. Agora Deus põe a mão. Não, esse é o meu povo, esse povo está separado. Minha conversa com vocês. E nós não vamos avançar, porque essas lições eram uma sequência. Nós vamos ver mais para frente como Deus foi agindo e mostrando ao seu povo. Eu quero ficar com essa lição. Deus não precisava mostrar para o Egito quem ele era, mas ele precisava mostrar para o seu povo. Precisava também? Não precisava, né? Claro que não. Mas Deus estava mostrando para o seu povo. E o seu povo começou lá e está aqui hoje. Nós somos o povo de Deus. Como Deus age, como Deus trabalha para o seu povo, como Deus orienta o seu povo, como Deus cobra a posição do seu povo. Isso que é o mais importante. Deus nos salvou para andarmos nos seus caminhos, para deixarmos o caminho dos ímpios, para não assentarmos com o ímpio, para não termos relação de, sei lá, com o ímpio. É isso que Deus quer para mim e para você. Tudo bem. Então, a gente vê nessa lição essa explicação um pouquinho sobre os deuses do Egito, né? Como você disse, realmente não nos interessa saber quantos deuses existem, o que eles são, mas uma das coisas que a gente tira de lição, lendo um pouquinho sobre cada um desses deuses do Egito, é como a comparação, né, é insignificante do tamanho de Deus, do poder de Deus com os deuses que nós criamos. Como você disse, é um exemplo para a igreja, né? Não adianta a gente mostrar para o mundo que o Deus dele não vale nada, mas é um exemplo para nós, como que os deuses que nós criamos não são insignificantes. Então você olha aqui, você acha um absurdo, né? Como alguém pode ter como Deus o rio, ou uma rã, ou qualquer animal desse aqui, qualquer coisa que foi explicado aqui, né? De parte por parte. Eu vou me curvar, eu vou pedir para a rã me ajudar, para a mosca, né? O Deus das moscas. E a gente percebe que é fácil falar assim deles. Nós não sabemos o contexto, como essa mosca se tornou o Deus deles. Mas aí está como os deuses que nós criamos hoje, né? É o Deus do futebol, é o Deus do celular, é o Deus, seja de um passeio qualquer, né? Do rancho. E mais uma vez, é claro que não é errado utilizar das coisas do mundo, mas adorar as coisas do mundo, sim, porque é o que a gente vê hoje, é isso, as pessoas adorando, colocando no lugar de Deus tantas outras coisas insignificantes, que não são nada. E quantos estão se perdendo, né, por causa disso, porque no lugar de adorar a Deus, de separar tempo para Deus, para a palavra de Deus, o tempo todo é para o seu Deus, seja trabalho, seja estudo, seja comida, seja o que for. Ou pelo menos uma interrupção, né, pastor? Pelo menos uma interrupção. O tempo que a gente podia estar dando para... Dando não. Dando é uma frase errada. Que a gente está entregando a Deus, ou a serviço de Deus, ou na comunhão. A gente está interrompendo. Aquilo que eu disse do interromper da caminhada. É isso, e a lição trata bem disso, dessa questão dos poderes, né? Quem é?
o quem é você, Faraó, né? Porque a pergunta que ele fez no início é: quem é você? Quem é Deus? Na verdade, que a pergunta tinha que ser: quem é você? Quem que você acha que é? Então o Faraó achava que ele era o dono, ele era o mais importante, ele era o mais poderoso, enquanto o Deus é o poderoso. E quem é Faraó para querer dizer que o povo dele tem que ser escravizado? A nossa vida está nas mãos de Deus. É interessante a gente lembrar que nessa época o rei, a palavra era dele. Se o rei falava eu sou Deus, ele era Deus. Por quê? A palavra era dele. Nenhum súdito dele se arriscaria a falar, você não é Deus, coisa nenhuma. Ninguém se arriscaria a falar isso. Porque até os reis da linhagem de Abraão, eles tinham esse poder também de fazer o que eles queriam. Vai lá e mata o fulano. É ordem, ou você vai, ou vai um outro, e você também faz parte da mortandade. Então o rei, ele se achava. Nós conhecemos a história de Nabucodonosor. Ele se achava o mais poderoso, ele mandava. Faça isso, e teria que ser feito. O Herodes, quando condenou João Batista a arrancar a cabeça de João, por que ele fez? Ele falou uma palavra e ele não poderia voltar atrás. Era a palavra dele e acabou. Então o faraó aqui falou, eu sou Deus, espera aí, que história? E esses deuses 80 aqui estão ao meu serviço, não é isso a ideia? Porque era um Deus que ele criou. Aquele deusinho retangular que nós carregamos no bolso aí, nós compramos ele, porque nós criamos ele para nós precisamos dele. E muitas vezes ele toma o nosso tempo, ele interrompe o nosso dia, ele interrompe a nossa caminhada. Então nós precisamos lembrar que nós cremos em um Deus único, o verdadeiro. Nós não precisamos criar mais Deus, não. O pastor falou, o Deus do rancho. O pastor, sem querer querendo, fez assim na gente. Ó. Você também, Jorge. O Deus do rancho. Você também, Elias, o Deus do rancho. É uma brincadeira? Mas muitas vezes as pessoas colocam isso acima do seu compromisso com a igreja, que é o corpo de Cristo, povo escolhido. Povo a quem Deus enviou o seu Filho para resgatar. Já pensou nisso? A gente vai ver no final dessa série de lições o que foi que aconteceu. Como que Deus resgatou o povo dele de lá? Como? Na última praga? A morte dos primogênitos. Primogênitos das pessoas, dos homens, primogênitos dos animais. Quando se fazia um sacrifício, depois a gente vai ver isso mais à frente, para perdoar o pecado das pessoas, qual animal que usava? Era um animal sem defeito. O primeiro animal que nascia, o que se fazia? Era entregue ao serviço de Deus. E depois a gente vê Deus enviando o seu Filho unigênito, primogênito, para resgatar eu e você. Gente, por muito que eu me dedique, por muito que você se dedique, a gente não consegue mérito nenhum para ser alcançado dessa forma. Se alguém pensa ao contrário, é bom repensar.
não há em nós como não havia naquele povo. Havia sim uma promessa feita lá atrás, Abraão. E Deus falou, ó, eu vou abençoar você, eu vou abençoar os seus, a sua descendência vai ser enorme, vai cobrir a terra, em outras palavras, e eu estarei convosco todos os dias. Mesmo que você erre, mesmo que você fale, não foi isso que aconteceu com o povo escolhido de Deus? Não foi isso que aconteceu com Abraão, não errou? Moisés não errou? Jacó não errou? Isaac não errou? Davi não errou? Só que o erro deles não serve de desculpa para ninguém. Às vezes a gente vai para um lugar e fica olhando para outro. Eu sempre comento com a Zenir em casa. E eu preciso olhar no espelho, olhar para mim. Eu preciso me prostrar diante de Deus e ver aonde que eu estou falhando, que eu preciso mudar, que eu preciso dar novo rumo. Mas é tão difícil isso, é tão fácil olhar para o Joaquim, para ver que está, que o Joaquim não está aqui, olhar para o Joaquim, olhar para outras pessoas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos resgatou em Jesus para retomarmos essa bênção nas nossas vidas. Já tocou o primeiro sinal, a sexta praga foi das úlceras. Moisés e Arão tiraram a cinza de forno para o céu, e ela se transformou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. E aqui o escritor traz uma palavrinha que os fornos eram um objeto de castigo para o povo de Deus. Por quê? Eles teriam que fazer tijolos, e era o sofrimento deles. Agora Deus manda que Moisés e Arão pegam um pouco daquele pó, joga no ar, e aquilo virou uma praga. A sexta praga foi dirigida contra um outro Deus lá do Egito. Os falsos deuses do Egito, nós estamos terminando esse segundo ponto. Os falsos deuses do Egito não eram capazes de curar os atingidos pelas úlceras. Interessante isso. O Deus das úlceras. Que Deus, né? Quanto Deus, para que tanto Deus? Incapazes de resolver o problema que eles estavam enfrentando. Agora a gente volta de novo, vamos aplicar isso. Às vezes a gente cria algumas situações para nos ajudar, e ela não consegue. Elas não conseguem resolver os nossos problemas. Eu vou trabalhar bastante, porque eu vou juntar bastante dinheiro, porque depois vou resolver isso, isso, aquilo. Mentira. Uma mentira que você está criando no seu coração. Porque ele não vai resolver. O único que pode transformar as nossas situações é Deus. É fácil a gente viver isso? É possível. Conclusão. As pragas, isso vamos ler, a única parte da lição que nós vamos ler. As pragas são um poderoso lembrete de que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Vivemos em uma época caracterizada por diversos ídolos, como dinheiro, a ciência, a medicina, a política e muitas outras coisas. Sempre que colocamos a nossa confiança em algo ou alguém que não o Senhor, estamos nos assemelhando aos egípcios. As pragas nos lembram que o Senhor tem um juízo revelado para aqueles que o trocam por falsos deuses.
Além disso, através das pragas, nós podemos contemplar algo da nossa salvação. O Senhor faz distinção entre o seu povo e os incrédulos. Aqueles que estão em Cristo não serão atingidos pela grande última praga no juízo vindouro. Eles estão escondidos em Cristo. Aqueles que estão em Cristo não serão atingidos pela última praga do juízo vindouro. Eles estão escondidos em Cristo. Está todo mundo com a lição aí? Aberta? Você é capaz de identificar em sua vida ídolos aos quais precisa renunciar? Como a realidade da aliança de Deus confere conforto a você, em um mundo onde aparentemente os incrédulos vivem bem, enquanto o povo de Deus sofre? Repetindo aquilo que eu disse logo no início. Se eu for procurar um ídolo desse, na sua vida eu vou encontrar. Vou. Aos meus olhos eu vou encontrar. Infelizmente na minha, eu estou quase achando um já, que é o trabalho, vou largar a mão dele. Chega de trabalhar. Brincadeiras à parte. Mas é fácil encontrar na vida dos outros. Mas olhar no espelho e perguntar: quem sou eu? Como estou vivendo? Eu estou hoje, digamos assim, melhor que ontem? Eu costumo dizer às vezes, pessoa, como está? Eu falo, mesmo jeito. Mentira minha também, né? Que mesmo jeito nada. Então, essa lição, a conclusão e a aplicação, nos traz um alerta. Como nós temos encarado as deficiências que nós encontramos no nosso caminhar, os obstáculos. Porque é eles que vão nos forçar a criar situações para nos livrarmos dele. Ou não? Claro que sim. Eu costumo falar que todo dia eu peço para Deus, na minha oração, para dar a sabedoria para aquele dia. Para me exercitar essa sabedoria, eu preciso do quê? O que preciso para me exercitar a sabedoria que eu peço a Deus? Problemas. Quem quer problema? Quem gosta de problema? Deve ter algum professor de matemática por aí que gosta de problema. Eu peço para Deus me dar humildade. E para que eu exercite essa humildade, eu costumo dizer, eu digo sempre para os meus cooperadores lá, falo, gente, não há vitória sem luta. Quem consegue vitória sem lutar? Quem quer ser vitorioso na vida? Quanto maior a luta, maior vitória. Não, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu não quero saber disso não. Aí nós estamos trilhando um caminho mais ou menos, nós estamos rompendo o caminho. Que Deus nos abençoe, nos ajude a estarmos olhando para o nosso espelho. Outro dia eu brincava com o Saulo, o espelho meu lá de casa está com um defeito, não está bom não. Cada dia que eu olho nele, ele está mais esquisito. Mas eu quis dizer para um espelho para dentro de nós. E com certeza Deus vai nos fortalecer, vai nos orientar, vai nos fortalecer. Que Deus nos abençoe.